Boa noite, família, para mais uma live nossa, mais uma aula nossa aqui nesse, projeto maravilhoso voltado aí para corredores, para pessoas que são apaixonadas por corrida. E para você que não me conhece, prazer, eu sou Rafa Pereira, eu sou especialista em endurance e eu tenho na verdade, um programa, tá? Um programa para acelerar, para exponenciar corredores que desejam evoluir. Então, pessoas que estão aí começando ou que já corre e quer acelerar o seu processo dentro da corrida com um acompanhamento extremamente bem personalizado, bem diretivo, bem focado no objetivo para que essa pessoa, para que esse corredor, esse atleta consiga evoluir o mais rápido possível. E hoje nós estamos aqui para mais uma aulona para falar hoje sobre constância, consistência na corrida e, lógico, né, tendo consistência, a relação disso com prevenção de lesão. E eu já inicio essa live aqui, né, perguntando aí para vocês, na verdade, quem aqui, né, nessa aula já teve uma lesão que atrapalhou todo esse processo, que atrapalhou o seu desenvolvimento na corrida, sua rotina de treinos de uma forma geral, e como que você se sentiu quando você teve essa lesão? Você teve essa lesão e falou assim: Nossa, agora daqui pra frente é só pra trás, eu nunca mais vou conseguir correr. E eu tava só aquecendo e eu tive essa lesão. Como que foi? Tá? Se quiser aí comentar, deixar aí um comentário em relação a como foi essa experiência. Eu acredito que todos os atletas, de uma forma geral, seja iniciante ou seja avançado, já passou por essa experiência de em um momento específico, ou de treino, ou até mesmo numa competição, acabar tendo uma lesão. E muitas vezes eu falo que lesão não é simplesmente o do treino propriamente dito, né? Você pode acordar, por exemplo, com torcicolo, e você acordar com torcicolo quer dizer que você teve uma lesão ali, né? Que ali você dormiu de mau jeito e teve ali uma contratura. Então, a lesão ela pode acontecer, em vários momentos da nossa vida, em vários em vários episódios, não somente no treino propriamente dito, no esforço, no na nossa rotina de treinamento da corrida. A lesão ela pode acontecer em vários momentos, em vários episódios, e o que a gente tem que deixar claro é que quanto mais consistência, quanto mais constância a gente tiver dos nossos treinos e quanto mais essa estrutura ela estiver organizada com a nossa rotina, quanto mais a gente estiver adaptado às situações adversas, menos risco de lesão a gente vai ter. Então, o objetivo nosso é fazer com que você, atleta iniciante ou avançado, evolua, tenha um aumento de performance e o mínimo possível de lesão, tá? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre os pilares, né? O que são pilares, na verdade? São pilares, eu falo que são realmente a fundação, tudo que a gente precisa estruturar para a gente conseguir realmente levantar a nossa casa. Então, quando a gente fala da base, a gente precisa ter tudo muito bem estruturado. Esses pilares que eu estruturo e que eu coloco dentro do meu método faz com que os atletas eles minimizem o risco de lesão, que eles evoluam de uma forma mais rápida por todo o trabalho e toda a estrutura que envolve o atleta como um todo, não somente a planilha de treino, mas tudo que está ao alcance para esse desenvolvimento do atleta. Tá? E aí a gente começa pontapé inicial aqui falando um pouquinho sobre o planejamento, tá? Como a gente sabe, o planejamento é nada mais, nada menos do que a periodização, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que quanto mais
essa periodização ela estiver estruturada e preparada para o atleta, mais fácil vai ser dele se desenvolver, mais rápido vai ser o mecanismo dele de ganho de performance e mais consistência ele vai ter. Então, a consistência ela começa com um plano bem estruturado. Um treinamento sem planejamento, vamos dizer que seria correr sem direção, sabe? Vou sair para correr. Então, quando eu falo de periodização, quando eu falo de plano, a gente fala que a gente precisa estruturar uma periodização que seja adequada ao nível de condicionamento do atleta e, ao mesmo tempo, a esse atleta conseguir realizar de forma consistente essa periodização. Por quê? Porque não adianta nada eu querer que meu atleta corra 5 vezes na semana e ele tenha, vamos supor, meia hora por dia para treinar. E aí eu vou fazer, né, 5 vezes treinos de corrida constantes para ele e 2 vezes na semana ali ele tem um day off, ou porque ele tem reunião, ou porque ele não pode, e eu não consigo muitas vezes casar o treino de força com um treino de intensidade, fazer com que ele descanse entre os treinos, fazer com que ele consiga ter, às vezes, um acompanhamento ali de um trabalho fisioterápico ali de liberação miofascial, para que ele consiga fazer o seu longo ou recuperar desse longo para que ele consiga voltar a próxima semana bem e conseguir dar os estímulos necessários para estar dentro da estrutura que foi planejada. Então, o treinamento ele precisa ser planejado, tá? Para que o atleta ele não saia correndo por correr, que é o famoso coloca tênis e sai correndo, tá? Esse é a primeira vamos dizer que é o start de tudo, tá? É algo que o atleta ele precisa já se conscientizar, sem uma estruturação palpável, sem algo realmente que faça sentido para a sua vida, não tem o porquê ele continuar com aquilo no decorrer do processo. Então ele acaba desistindo. Tá? Então, toda a estrutura, toda a periodização, todo o planejamento, ele precisa ter um porquê. Aonde eu estou, como vai ser essa jornada e até onde eu vou chegar. Então, eu preciso ter um plano onde eu consiga mostrar para esse atleta da onde ele está saindo, né, do ponto A e para onde ele vai, o ponto B, tá? E a gente precisa entender cada fase, a fase da base, a fase específica, a fase do treino regenerativo. Eu preciso entender cada parte da minha periodização para saber que momento o meu atleta está e como ele vai chegar naquele objetivo, que seja uma prova, que seja uma viagem, né? Porque não, nem sempre o atleta ou a pessoa que está correndo ele quer competir. Muitas vezes ele quer simplesmente estar bem para o dia a dia, ou ele precisa de algo que seja um desafio para que ele cumpra uma viagem, né? Vamos supor, dar um exemplo aqui que o pessoal gosta muito, o Caminho da Fé. Então, às vezes ele está fazendo a corrida para melhorar o condicionamento dele, para ele fazer o Caminho da Fé, né? Como romeiros, né? Caminhando ali, né? Então, tem vários objetivos, mas ele precisa isso precisa estar estruturado. Então, cada fase da periodização, o meu atleta ele precisa entender o que vai acontecer no treino e o que vai acontecer com o corpo dele. E para isso, além dos treinos, eu preciso criar nesse meu atleta hábitos saudáveis. Por que hábitos saudáveis? Porque é através dos bons hábitos que eu consigo ter mais sucesso na constância, na consistência desse atleta. Correr, de uma forma geral, não é só sobre correr.
Correr, ele tem a ver também com como você dorme, como você come, como você recupera. Então, todos os outros fatores têm a ver com a corrida, tá? Então, por exemplo, algo bem prático e muitas vezes que a gente entra por um ouvido e sai por o outro, dormir 7 horas, de 7 a 9 horas por noite. Eu acho muito difícil as pessoas conseguirem ter isso na rotina, mas isso é primordial para você ter sucesso, para você ter mais constância, balancear a alimentação com os macronutrientes, com proteína, carboidrato e gordura, né? É difícil você colocar, por exemplo, por um atleta que está buscando a corrida como um emagrecimento, que ele precisa consumir carboidrato. Aí vão vir aqui algumas pessoas radicais falar assim: ah, não, mas ele não precisa de carboidrato para correr. É, pode ser que não, mas a gente tem que entender que para ter estoque, para que ele consiga aplicar uma intensidade, né, que para essa evolução, para que isso aconteça mais rápido, é através do glicogênio, é através desse carboidrato que ele vai conseguir realmente dar esse suporte, dar esse substrato energético para a intensidade correta. Não vai ser com gordura que ele vai conseguir dar uma intensidade realmente suscetível, né, para que ele consiga melhorar a performance. A gente está falando isso para atletas já avançados, mas o atleta iniciante ele vem muitas vezes com essa mentalidade que se ele comer muito carboidrato, ele vai estocar e vai virar gordura e ele vai engordar. Realmente, se não tiver equilibrada, né, a alimentação dele, não tiver balanceada para os estímulos que ele está tendo de treinamento e para o dia a dia dele, com certeza não vai surtir efeito e não vai ter sucesso. Então precisa ter ali o envolvimento do nutricionista, do nutrólogo, de outras pontas dentro da própria periodização, tá? Uma outra coisa importante, vocês estão vendo aqui, né? Eu com a garrafinha, ó, tchá, 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 né? Ela fica transparente aqui, mas estou com a garrafinha aqui de água o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa se hidratar, tá? A gente precisa estar o tempo todo nos hidratando. E hidratar não tá só em relação à água, tá em relação aos sais, aos eletrólitos. A gente precisa, ainda mais nesse tempo louco que tá de calor, né? Que vai ao extremo, a gente precisa se hidratar durante o dia. Não é só no treino propriamente dito, não é só antes de correr ou depois de correr. É importantíssimo é, antes, durante, pós-treino, né? Pré, durante, e pós. Mas é importante que a hidratação ela aconteça o tempo todo. Os atletas que vão para as maratonas, para as meia maratonas, a gente começa a fazer a hidratação desses atletas, né? Um aporte eletrolítico, né? Que a gente fala. Por exemplo, se a prova é domingo, na quarta, quinta-feira que antecede a prova. Então, é muito importante. Então, quando a gente fala do planejamento, treinar todos os dias sem cuidar desses pontos é muito difícil a gente ter sucesso. A gente precisa, sim, cuidar do planejamento e da estruturação, cuidar da alimentação, do sono, da hidratação. Então, o planejamento, ele zela por isso, tá? E como, né? Você deve estar se perguntando como eu consigo evitar lesões na corrida, principalmente por um outro pilar que a gente tem dentro, né, da nossa metodologia, que é em relação a acompanhamento e feedback. É muito importante que o seu treinador, né, se não sou eu, né, o seu treinador, ele escute você, né, quando você está falando que aquele treino foi muito intenso, quando você está falando que você está muito cansado, quando você está falando que você não está conseguindo terminar, ou você está sentindo uma dor que você não sentia, né? E ao mesmo tempo você precisa conhecer seu corpo e ouvir o seu corpo. Sabe aquele desconforto que às vezes você sente que você fala assim, ah, não é nada, né? É frescura. Pode ser o início de uma lesão. O teu corpo ele fala com você. Então é muito importante que você tenha essa troca, não só
com o seu treinador, mas com o seu fisioterapeuta, com o seu nutricionista, porque muitas vezes você está vindo de catabolismo, 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 e você fala assim: ah, meu, não tô muito afim hoje de treinar, não tô muito afim de correr, ou nossa, tô com uma leseira, deixa quieto. Isso pode ser sinais de overtraining já. Você já pode estar chegando num ponto de overtraining, e o próximo ponto, se você não frear o seu corpo, se você não fizer os ajustes necessários, é vir a lesão. Então, a gente precisa estar com o acompanhamento em dia, estar perto do nosso atleta, né? Nesse pilar feedback e acompanhamento, é muito importante que a gente tenha troca constante. O feedback regular, ele ajuda nesse ajuste fino e imediato do plano de treino de acordo com a necessidade. Não é simplesmente eu entregar uma planilha, né? E principalmente, né? Vou falar aqui alguns atletas que vieram para mim que eu vi vir com uma planilha em Excel ou mesmo em PDF do mês inteiro, né? Isso não funciona. Eu preciso estar perto, eu preciso acompanhar, eu preciso fazer ajuste. Tá? Não estou julgando aqui a forma como você está entregando. A gente entrega, né, no caso aqui, com a melhor ferramenta de endurance que existe hoje no mundo, que é o Training Peaks. Mas se você entrega com Excel, né, você, um treinador, entrega com planilha de Excel ou um PDF, precisa estar acompanhando esses treinos e fazendo os ajustes de acordo com a necessidade. Não é simplesmente eu montar uma periodização de um mês, entregar para o aluno e daqui um mês eu vou falar com ele de novo. Eu preciso acompanhar isso de perto, tá bem? Bem, a partir do momento que eu entendi esses dois pilares, tanto o planejamento, né, da estruturação, da importância aí dessas variáveis que são descanso, que é a alimentação, a hidratação e o feedback, uma forma de prevenção na prática eu vou ser redundante aqui, que eu já fiz vários vídeos, vários reels falando disso, mas a gente apelar, eu falo apelar porque a gente precisa realmente tomar uma consciência da importância disso na nossa rotina de treinos e que isso não é frescura. Pelos treinos de fortalecimento, pelo trabalho de mobilidade e pela progressão gradual de intensidade e volume dos meus treinos, tá? De uma forma assim bem resumida. Fortalecimento muscular, por que que ele é importante? Porque realmente o nosso esporte, que é a corrida, ele exige muito do corpo. A gente tem muito desgaste mecânico e o trabalho de força protege o nosso corpo da sobrecarga, protege as nossas articulações, protege a nossa estrutura. Então, exercícios que trabalhem principalmente membros inferiores, que envolvam as articulações, que em determinada fase sejam forças isoladas, em outras fases, forças que a gente fala que são forças integradas para desenvolver capacidade física, né? E o trabalho que envolve toda a estrutura do core de fortalecimento muscular vai fazer total diferença para a sua evolução dentro do planejamento, da tua proposta, dentro do seu objetivo. Eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso deixar de ter o cuidado disso. E dentro do nosso programa, a gente prescreve, de acordo com a sua necessidade, o que você precisa fazer de fortalecimento em cada fase, né? E o mais legal não é uma pessoa ou um outro professor de musculação que vai estar passando para você, que você vai estar na academia lá fazendo. Sou eu realmente o profissional, porque eu tenho esse conhecimento tanto da parte específica quanto da parte complementar, que vai fazer total diferença nesse seu desenvolvimento e você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Outro ponto, mobilidade e alongamento. Ah, fica aquela coisa. E aí? Eu preciso alongar antes, preciso alongar depois. O que que eu preciso fazer? O que você precisa fazer realmente é ser flexível. Flexibilidade é
uma capacidade física que vai te ajudar nesse trabalho de que a gente fala de contração muscular também, que vai fazer com que o seu corpo consiga ativar as fibras e fazer esse trabalho actina-miosina, né, de contração e estiramento de forma eficiente e minimizando o risco de lesão. Então, um corpo mais flexível, com maior mobilidade, né, que não seja encurtado, reduz muito o risco de lesões musculares. Então, é muito importante que você também tenha constância, consistência na sua periodização, no seu planejamento, os trabalhos de mobilidade, de flexibilidade, de alongamento, tá? E o que que é importante? Que a gente comece aí com um trabalho aí 5 a 10 minutos, dia sim, dia não, fazendo os trabalhos também de liberação ali com um rolinho, logo após nossos treinos, né? E isso eu vá aumentando, né? E, por último, aí, a questão da progressão. Volume e intensidade precisa ser progredido periodicamente, mas de forma gradual. A gente não pode aumentar drasticamente para fazer um treino, não pode aumentar drasticamente dentro da semana, não pode aumentar drasticamente durante um mês. Existem regras que a gente precisa seguir e em relação a volume e intensidade dentro do ciclo. Qual é a estrutura que a gente está usando, qual é o tipo de periodização que a gente está usando, de acordo com o objetivo e de acordo com o que você pode entregar de performance para o seu estilo de vida. Então, tudo isso é estudado, é conversado e é adaptado para a realidade sua, né? Sua como atleta, tá? O que que a gente tenta evitar, tá bom? Treinar todo dia sem descanso, não respeitar dor ou sinal de cansaço. Outra coisa também que a gente precisa se atentar à questão de tênis, tá? Então não é todo tipo de tênis, não é todo tipo de terreno que a gente corre todos os dias. Então tudo isso são erros que a gente comete simplesmente pelo fato de que a gente ouviu do amigo, ou que a gente pegou uma dica da internet, ou que a gente não tem realmente um acompanhamento, um direcionamento de alguém especialista naquilo, tá? Então, comece a olhar isso com mais carinho, tá? Para você ter consistência, constância e evitar lesões na corrida, você precisa principalmente ter o acompanhamento de um profissional. Tá certo? E para a gente encerrar por hoje, eu vou deixar aqui para você algumas dicas, tá? Para que você consiga aí já colocar em prática. A gente está iniciando a semana, hoje é segunda-feira, que você já consiga colocar em prática já amanhã, tá? Então, assim, primeiro tênis, tá? Adequados. Vale a pena investir num tênis que vai te proporcionar aí um conforto. Eu falo conforto porque muitas vezes o confortável é aquele tênis que a gente já usou ele bastante. E um tênis muito desgastado, ele dá um certo conforto porque ele está tão encaixadinho no nosso pé, mas ao mesmo tempo ele já está desgastado e ele vai fazer com que você realmente tenha uma lesão e não tenha essa constância. Então, procure um tênis de acordo com o tipo de treino ou o volume de treino que você tem semanal, tá? O ideal é que a gente tenha tênis para a gente revezar, mas se aí eu não tenho ainda esse hábito, eu não consigo ter assim esses dois, três pares de tênis, compre um tênis que seja confortável e que a gente consiga utilizar ele para corrida, para todos os tipos de treinos e volumes, tá? Então, é uma dica de ouro que eu falo, porque muitas vezes a gente vai buscar aquele tênis que tem a melhor performance. Nesse caso, não é o tênis de melhor performance, é um tênis confortável, um tênis adequado para a sua realidade, tá certo?
Tênis de carbono, ele é o tênis que vai te dar a melhor performance, mas não é o tênis que você vai usar na maioria dos seus treinos. Você vai usar ele principalmente em treinos de tiro e em alguns, né, algumas vezes em provas. Então você não vai usar ele na sua rotina. Então procure um treino, um tênis, no caso, que ele consiga ser utilizado em vários tipos de treino, no treino intervalado, no fartlek, no treino de pista, no rodado, no treino longo. Isso vai fazer total diferença. Uma outra dica importante, a cada mais ou menos vou colocar três, vai, não vou ia falar duas, mas se você treina 3 vezes por semana, de 3 a 4 semanas, coloque uma semana mais leve, coloque uma semana de treino regenerativo. Por quê? Porque descanso, por mais que eu não queira, também é treino. E muitas vezes o descanso não precisa ser só day off. Pode ser um treino mais leve, pode ser uma outra modalidade, pode ser um trabalho na água, pode ser um alongamento, um trabalho de flexibilidade, pode ser uma massagem, pode ser uma liberação. Então, tem várias formas de eu descansar estando ativo, né? De forma ativa e não passiva, tá bom? Então, essas duas dicas aí já é para você já colocar na sua rotina, que isso vai realmente te dar mais consistência, te dar mais constância e te ajudar a prevenir lesão. E eu anotei uma frase aqui para vocês, tá? Que consistência na corrida é sobre respeitar o seu corpo, treinar com inteligência e aproveitar a jornada, o caminho. Não é só sobre a linha de chegada. Então, espero que você tenha curtido mais essa aula com a gente. E segunda que vem temos de novo mais uma aula às 9h30. Espero vocês e até mais, até breve. Fiquem com Deus. Tchau!